Estou chegando aqui para mais um vídeo sobre a minha caminhada, a minha jornada espiritual. E agora eu finalmente cheguei na casa que eu estou hoje em dia. Era dezembro de 2020, um ano de pandemia, 13 de dezembro, e eu fui levada por uma pessoa que me disse assim: eu acho que você está muito triste, você está sentindo um vazio, você está precisando de algo. Eu não frequento, mas eu já frequentei, eu conheço o dirigente dessa casa e eu vou te levar lá. Eu acho que é isso que você precisa. Então, essa pessoa me levou até o bairro do Cambuci, São Paulo, e eu cheguei lá no dia 13 de dezembro, às 18 horas, que era o horário que iniciava, e batemos, né, na porta, entramos. Era um espaço pequeno, com pouquíssimas pessoas. Acredito que eu 6, 7 pessoas no máximo que havia ali. E nós chegamos, pedimos licença, sentamos ali ao fundo. Havia iniciado já tinha uma conversa ali. O dirigente estava à frente, sentado na frente do congá, e ele já estava passando algumas orientações. Nós chegamos assim com a conversa andando. Então ele estava bravo, passando orientações assim, de uma maneira frenética, forte, coisas que ele não queria ver, que não era para acontecer, que não poderiam existir ali dentro da casa. Eram orientações aos médios. Automaticamente eu identifiquei dirigente ali à frente e os médiuns que estavam sentados, e havia um consulente, vamos chamar assim, um consulente que estava sentado ao fundo. Nós dois chegamos e sentamos ao lado dele. E ficamos os três ali, éramos os consulentes, o restante médiuns e dirigente. Essas orientações eram direcionadas aos médiuns. Então havia uma cobrança ali bem forte, eu fiquei muda, só acompanhando. E pensando, nossa, eles fizeram alguma coisa, fizeram algo de errado e está sendo cobrado deles. Eu fiquei ali sem respirar, paradinho. Ao término dessa orientação, essas pessoas que estavam ali, esses médiuns, foram convidados a se levantar e iniciar a incorporação deles. Alguns, eles estavam em início de incorporação, eu vi assim, eles estavam em desenvolvimento, né? Havia um desenvolvimento ali. Havia uma pessoa que não incorporava, ela foi e se sentou próximo ao dirigente, que nesse momento já está incorporado, né? Já estava com a entidade, que no caso ali era o Exu, capa preta, que é o Exu da casa. E aí essa pessoa, essa moça, foi e sentou ali próximo a ele, no chão, assim, do lado dele, né? Ele estava sentado lá no banco. E os demais estavam ali em desenvolvimento, sentindo vibração, no início de incorporação. Conforme essa gira foi passando, essa gira inicial, para mim era a primeira, assim, o que me chamava a atenção? Eu nunca estive tão perto da entidade e do dirigente. Eu estava assim a poucos passos dele, então eu pude ver ele conversando, ele cobrando, ele incorporando, e depois ele conversando já com a entidade dele, conversando com essa moça que estava aos pés dele, que ainda não incorporava, que era a Bia, no caso. E aí era curioso, porque eu ia em casas muito grandes, eu estava vindo de um lugar onde eu estava com curso de desenvolvimento há 3 anos e meio, onde havia mais de 100 pessoas, um salão enorme.
Então, o meu contato com o dirigente era zero. Eu não me aproximava, não ia perto dele, ou ele não conversava comigo diretamente. Só se eu fosse procurá-lo, né, muito pontualmente. E às vezes que eu ia em outros centros, terreiros, no meu município, ou mesmo em São Paulo, você assiste de longe, atrás de uma corrente, é separado do corpo mediúnico, você assiste, pega uma senha e ao final da incorporação deles, que eles já dançaram, homenagearam os guias, entidades, aí eles começam a atender, e nós somos chamados para passar com as entidades ali na corrente. Mas ali era diferente, porque eu estava a poucos passos na frente da entidade. Eu ouvia eu conseguia acompanhar cada momento, cada respiração dele conversando. Então, chegou assim na metade da gira e ele, a moça que estava ali, ela se afastou e a entidade virou para mim, o seu capa virou para mim e falou assim, senta aqui. Bateu a mão assim no banquinho que estava ao lado dele. Senta aqui. Aí eu levantei, andei até lá, sentei no banquinho e ele me perguntou assim, diretamente, o que você está procurando aqui? Aí eu relatei assim, brevemente, porque eu estava acostumada a ser breve. Você vai nos terreiros, em 99,9% dos terreiros, você chega, passa sua demanda rapidinho e eles te entregam uma solução, algo a ser feito, o que você deve, uma orientação, e você sai e já vem outro. Então tem um tempo corrido ali, tem uma fila imensa para passar. Então, na hora que ele vira para mim e me pergunta o que eu queria, o que eu estava fazendo ali, eu fui no mesmo embalo. Falei rapidinho, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Aí ele usava um charuto e ele me ouviu e ficou parado com o charuto ouvindo. E aí iniciou uma conversa muito próxima, muito íntima, com muitos detalhes da minha vida e assim, muito verdadeira. Como uma amiga próxima que sabe tudo da sua vida, todas as informações da sua vida, como você saiu, como você chegou, como você se encontra nessa posição agora. Ele falou como se fosse uma amiga que te conhece de longa data e fala tudo para você. Por que você está aí? Você sabe que você chegou aí porque você quis. Você se colocou nessa posição, coisas desse tipo, sem nenhuma dó. Você sabe que você procurou isso. Você sabe que você errou. Você sabe onde você errou. Agora, para resumir, agora não adianta ficar chorando. Agora não adianta querer ficar tentando voltar ao passado. Você não vai voltar ao passado e corrigir o que você fez. O que foi feito, foi feito. Você tem que ver da agora para frente o que você pode fazer para melhorar. Então, foi uma conversa extensa. Isso daqui é um resumo, assim, vou pegar um quadro. Mas a sensação era assim, eu fui atacada, seguidamente atacada, e eu não podia ter nenhuma reação negativa, porque era tudo verdade. Não tinha uma palavra ali que eu pudesse falar assim, não foi bem assim. Não, tudo era verdade. Tudo estava certo. Só que ninguém me conhecia com profundidade e não acompanhou os meus sentimentos ou aquela parte da minha vida não revelada, aquela que você não fala, mas que você sente que está aqui. Ele sabia a minha fala, ele sabia a parte não revelada, a parte do meu pensamento, o que tinha dentro de mim. E ele conseguiu juntar tudo isso e colocou tudo na minha frente assim. Revelou tudo na minha frente. Eu não tinha para onde fugir, eu não tinha o que fazer. E ele, ao fazer isso, me derrubou
me quebrou, desnudou a minha vida, só que ele desceu comigo nesse abismo, porque ele se colocou ao meu lado na hora que ele falou assim, eu não vou julgar você, eu tô vendo, eu vi, eu vejo tudo o que você fez, o que você escolheu, o que você falou, todas as portas que você abriu, que você caminhou, e eu não vou julgar você. Você mesma sabe que eu não te julgo. Por quê? Eu já estive aí neste lugar. Eu já passei por isso. Eu já fiz isso que você fez e já fiz pior do que você fez. Então eu não te julgo. A diferença entre nós é que eu quis sair. Você quer sair? Então ele me jogou no abismo, mostrou assim toda a minha vida, contou tudo, montou toda a minha vida na minha frente, coisas que ninguém nunca soube, e sentou ao meu lado para me falar, vamos sair daqui agora? Se você quiser, depende de você querer sair daí, você vir comigo. E eu chorei e fiquei assim, chocada com tudo que me foi apresentado. E eu não vi ali naquele momento nenhum tipo de saída, nenhuma perspectiva de melhora. E ele falou, se você ficar com esse pensamento de culpa, se culpando, se achando menos, não se perdoando, você não vai sair daí. E se você não quer sair daí, fique aí. Então a conversa foi essa, a conversa inicial foi essa. E nessa hora ele levantou e eu levantei também e fui sentar no local onde eu estava, atrás, como consulente, no fundo do salão. E eu escutei, na hora que eu virei as costas, eu escutei ele falar, essa não volta mais, essa não vem mais. Eu escutei ele repetir isso 3 vezes, não vem mais, essa não vem mais. Eu sentei, esperei acabar a gira terminada e eu mudo em estado de choque. Voltei para casa muda, sem conversar com a pessoa que tinha me levado. Era muita informação, muita informação. Desde da formação do local, da instalação, como éramos colocados ali na frente dessa entidade, a intimidade de sentar com ele e poder conversar livremente, sem um tempo, sem ter uma fila atrás de mim, uma senha a ser seguida, e ouvi-lo, e eu contar e ele retrucar, ele falar em cima, apontar os meus erros e ao mesmo tempo que aponta os meus erros, falar que é a minha ação, é o meu querer que vai me tirar dali. Então, era assim, muito diferente. Isso foi um choque, assim, foi um intensivão na minha vida. Então eu fui para casa calada. Eu não fui nem com o pensamento de nunca mais vou pisar aqui, e nem com o pensamento de vou voltar amanhã. Não. Eu não conseguia pensar em nada de futuro. Eu estava paralisada, chocada com as informações que eu recebi naquele dia sobre mim. Ele me conhecia mais do que eu poderia organizar a minha vida na minha frente. Ele mostrou coisas de mim que eu não lembrava ou não havia relacionado com o meu problema atual, coisas do passado, muito do passado. Então eu não tinha tempo para pensar, será que eu quero voltar ou não vou voltar aqui nunca mais? Não pensei nisso. Eu só fui pensando no que eu ouvi. E no próximo vídeo vocês vão saber o que me fez voltar. Porque eu voltei. Estou lá, né? Até hoje. Tá bom? Obrigada.